Bom dia, graça e paz. Mais um dia aí, Deus abençoe. Nós acordamos, as misericórdias de Deus se fizeram renovadas no nosso dia. E vamos continuar o nosso tema de o que fazer, como orar pelos pecadores. Mas não só pelos pecadores, porque também nós somos, mas por aqueles que querem permanecer na prática do pecado. Eu vou ler 2 versículos hoje, que está em Mateus 17, versículos 20 a 21. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Qual o contexto nesse texto aqui? Jesus existia um jovem que estava possesso, levaram para eles os discípulos, os discípulos que caminhavam com Jesus dia e noite, e os discípulos não conseguiram curar. Então o homem se aproximou de Jesus e pediu que ele se compadecesse do filho dele e que curasse. E ele ainda fala: apresentei para os seus discípulos e eles não conseguiram curar. E é quando Jesus repreende, fala exatamente que a geração é incrédula e perversa, que não entende, Eu fico perguntando: até quando que eu vou estar ensinando para vocês? Até quando que eu vou estar aqui? Pede para trazer o menino e ele repreende o demônio. E os discípulos ficaram encafifados, Falou: puxa vida, mas a gente anda com Jesus, repreendeu, não deu certo, o que aconteceu? E Jesus tem essa resposta, dizendo que é a falta da vossa fé, mas acrescenta que a casta não se repele senão por meio de oração e jejum. Quando minha avó já é falecida, minha avó era uma mulher de muita fé. Ela, muita oração e muito jejum. E ela intercedia por nós, muitas vezes eu falava: vó, não, eu estou de jejum. Eu falava: vó, você vive de jejum? E ela uma vez falou que sim, porque ela sabia que a nossa salvação era muito preciosa. E como ela era nossa avó, ela sabia qual eram os demônios familiares que ela precisava orar, jejuar para que saíssem da nossa família. E que nós pudéssemos alcançar a salvação. E eu confesso que eu sempre fui muito difícil na questão de oração e jejum. Oração nem, eu até orava, mas jejum para mim era muito difícil. Ficar sem comer, misericórdia, nem que fosse por 2 horas, eu falo que era para não comer, parece que a fome já vinha por antecedência. E com a questão da nossa nação, a dificuldade que veio, eu teve um propósito nos Conselhos dos Apóstolos do Brasil e veio a questão da oração e do jejum. E eu comecei a fazer o jejum apenas pela parte da manhã. Eu coloquei mesmo diante de Deus para estar jejuando durante a manhã. E por incrível que pareça, foi algo tão maravilhoso que eu percebi que o jejum nos ensina a domar a nossa carne de uma forma tal que a gente fica mais sensível ao Espírito do Senhor. E aí eu acho que essa é o grande segredo. Você fica mais sensível a Deus, você fica mais sensível ao que Ele vai te falando, e você fica mais poderoso na força do Senhor, porque você entende muito mais que é o poder dele na nossa vida, o poder do Senhor na nossa vida. E muitas vezes a oração, o poder do jejum e da oração
vai expelir, sim, como diz, né? Vai expelir Satanás, mas muitas vezes nós vamos estar orando em situações em que depois da oração e do jejum, a resposta de Deus vai ser não. E aquele não vai ser a resposta de Deus. Eu quis fazer esse adendo para a gente não achar que toda vez que a gente fizer oração em jejum, Deus vai dizer sim para as nossas orações. O não de Deus também é resposta. Mas voltando aos pecadores. Muitas vezes a gente quer tirar do nosso braço aquela questão. A gente entendeu a salvação de Deus, a gente vem com uma pessoa, a gente fala os versículos e parece que nada acontece. E o que fazer quando isso acontece? Nós fomos lá, nós fizemos, nós acontecemos, mas nada aconteceu, nada se moveu. Eu preciso fazer o quê? Eu só preciso me colocar diante de Deus. Orar e jejuar. Orar e jejuar. Clamar ao Senhor. Suplicar. Chorar. Falar para Ele: Senhor, em nome de Jesus, livra essa casta. Em nome de Jesus, repreende esses demônios. Porque só o poder dele. É no poder do Senhor. É no poder da oração. No poder do joelho do chão. Mas é o poder de Jesus, do sangue de Jesus, que repreende todo o inimigo. Não é no nosso braço forte, não é no nosso muito falar, não é no mostrar todos os versículos, é no poder do nome e do sangue de Jesus. É nesse poder que o inferno treme e demônios correm. Eu já vivi muitas experiências assim. Durante alguns anos da minha vida, Satanás insistia em me acordar de noite, me sufocando e me oprimindo diante da presença dele. Durante muitas vezes eu queria clamar o sangue de Jesus, porque na verdade no início eu me debatia. Depois eu comecei a entender que eu precisava clamar o nome de Jesus. Mas eu ficava naquela agonia, aquela angústia, porque eu sentia ele me sufocando. E eu comecei a entender que era no poder do nome de Jesus. E que muitas vezes eu achava que eu precisava só falar. Se eu falasse, ele saía. E muitas vezes era aqui, que eu entendia que eu não começava aqui, eu começava: Senhor, me ajuda, Senhor, repreende. Deus, é no seu sangue, é no sangue de Jesus, é no nome de Jesus, é no poder que há no nome de Jesus. Então havia aquela libertação, e muitas vezes eu sentia exatamente como a presença dele fugindo literalmente de onde ele estava para fora da minha casa. A pessoa que precisa de libertação, a pessoa que está na prática do pecado, que está com a mente cauterizada, que não percebe mais, que está em pecado, ela precisa de oração e jejum. E não é a gente ir lá afrontar ela e ficar orando em cima dela. Pode até ser que isso aconteça quando ela estiver diante de nós e o inimigo se manifestar. Mas no dia a dia, na convivência familiar, na convivência de amigos, nós precisamos estar intercedendo, orando e jejuando. E clamando pelo nome, pelo sangue de Jesus, o milagre da libertação, para que aquela casta que está naquela pessoa a liberte, para que ela possa ouvir a palavra, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Você está passando por essa situação? Alguém perto de você está assim? Você olha e você já não sabe mais o que você fazer, porque você já fez tudo o que você fazia? Permaneça na oração e crendo. Veja bem, ele fala: se tiveres fé do tamanho de mostarda, crendo. É orando, jejuando e agradecendo, porque você já creu que o pecado já foi, que aquela pessoa já foi liberta do pecado,
porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoar naquela pessoa e vai libertar a vida dela, porque o sangue e o nome de Jesus terá poder para isso. Não é brigando, não é afrontando. Temos que agir com sabedoria. E quem não tem, peça ao Senhor. Você está precisando dessa oração? Vamos clamar. Vamos jejuar. E vamos pedir ao Senhor que liberte as vidas que está ao nosso redor, que nós conhecemos e que amamos tanto, mas está na prática do pecado. Se você quiser se ajoelhar e orar nesse momento, é a hora. Vamos interceder? Deus maravilhoso, obrigado, Deus, mais uma vez, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor não se esquece de nós, Senhor. Aleluia. Pai, obrigado, Deus, porque a tua revelação para nós, a tua libertação para nós foi a crucificação de Jesus lá na cruz. E através do sangue do nome dele, do nome de Jesus, o inferno treme e vidas são libertas. Deus, eu coloco agora em nome de Jesus cada pedido de cada pessoa que está orando, todos juntos em oração. Não importa se estão todos juntos agora ou se são todos juntos daqui a alguns meses, alguns dias, daqui a algum ano. Mas juntos, orando, intercedendo, nós te clamamos pela libertação dessas vidas, pela libertação das pessoas que estão vivendo em pecado, que a mente está cauterizada, que a casta de demônios tomaram essas vidas. Pai, no nome de Jesus, que o nome de Jesus e o sangue de Jesus liberte essas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu esse escape. Que o Senhor levante, Deus, cada dia mais pessoas para estarem na brecha, para estarem jejuando, para estarem orando, suplicando e clamando pelas vidas que precisam de salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor liberta, porque o Senhor cura, porque o Senhor santifica. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez que Deus nos abençoe e tenhamos um bom dia.